Éder, meu irmão, muito obrigado. Obrigado pela Céu azul presença Boa. aqui com a gente. É o céu aí de Juazeiro. Deve tá frio. Tá. Deve estar friozinho aí, viu? Mas Éder, meu irmão, vamos bater esse papo aqui. Primeiro pra explicar pro torcedor do Vitória o que foi que aconteceu com essa queda aí de 11 mil sócios no seu quadro do São Mais Vitória. Primeiro, um abraço a todo mundo aí que acompanha o bairro, também acompanho, não fujo dessa regra. É, Pedro, Cássio, eu até falei ontem isso, e aí que não me entendam mal, assim, era uma expectativa que a gente já tinha uma noção que isso ia acontecer, né? A gente vinha com um crescimento muito forte em abril do ano passado, com a Semana do Sócio, e ao longo de 24, esse número veio crescendo. E a gente tinha ali uma exposição de sócios que venciam agora, abril, maio, junho e julho de 25, que é quando completava os 12 meses, mais os 90 dias que você tem ali de time para que esse sócio seja tratado como inadimplente, né? Ele tem até 90 dias para regularizar e ele não sai da contagem. E, obviamente, o que a gente vem acompanhando é que, como o ano de 2025, em termos de campo, né, ele é instável. Por mais trabalho que a gente faça para desconectar uma coisa da outra, eu sempre disse a todo mundo, meu grande objetivo aqui é fazer o torcedor do Vitória entender que o plano de sócios ele é da instituição, ele é do clube, ele não é do time. Fortalecer o clube é o primeiro passo para você ter um time forte. Só que é inegável que o futebol é o carro-chefe desse processo e muitos se associam pelo futebol. Então, o resultado do campo ele acaba interferindo. Junto a isso, um outro ponto que a gente identificou é que, ao longo dos últimos meses, o Vitória implementou o reconhecimento facial como forma única de acesso ao estádio. A gente fez isso de maneira progressiva entre os sócios, setorizados. E depois da exclusão da carteira física como acesso e o reconhecimento facial, a gente também notou ali uma queda das renovações. A gente tivemos algumas entradas ao longo desse período, que foram suprindo um pedaço dessa exposição que a gente tinha, mas tem ali um componente de não renovações muito grande. Então, não é que o cara, eu não tenho gente nova entrando, eu tenho gente nova entrando e tenho gente que não está topando renovar. Por mais campanhas e ações que a gente faça, isso ficou muito evidente. A gente teve, na própria Semana do Sócio, pessoas que fizeram a associação no ano anterior, e na Semana do Sócio elas foram contactadas e convocadas para renovar, até alguns casos com ações direcionadas, comunicação ativa, e eles não vieram. Então, eles não quis vir mesmo. Então a gente conectou esses dois pontos como sendo mais relevantes. Ô, Éder, boa tarde, meu irmão. Um abraço, viu? Bom demais ter você com a gente. Agora, oficialmente, qual o impacto que essa perda pode ter nas contas do Vitória, na projeção de receita do Vitória? Porque você foi muito feliz, a necessidade de comunicar sempre essa dissociação do campo com a associação, né? Porque o torcedor talvez não tenha muito claramente essa ideia de que ele estando sócio do clube, a tendência é que o clube se fortaleça cada vez mais. Ele se afastando, o clube vai ter que remar mais para poder se fortalecer. E uma das consequências diretas quando há essa perda, por mais que você tenha explicado e até tenha sido prevista, claro, nos cofres, na receita direta, né? O que é que você pode classificar como impacto na receita do Vitória, essa perda desses sócios aí nesse período de renovação? Obrigado, Cássio. Boa tarde para você também, amigo. É sempre bom falar com você. Cara, assim, eu sou muito pé no chão, tá? Quando a gente vai fazer o orçamento, que o financeiro me pede ali, a projeção para o São Mais Vitória para o ano corrente, eu sempre sou muito pé no chão, porque a gente tem dois indicadores principais, que é o número de sócios e ticket médio. Sim. Vitória quer ter 200 mil sócios? Beleza. Sou Mais Vitória para ser R$5, eu vou ter 200 mil sócios. Aqui não é essa. O objetivo é eu conseguir gerar uma remuneração para esse braço comercial que o São Mais Vitória representa para o clube hoje, como sendo uma das principais receitas que o clube tem. Então, eu sou bem conservador, Cássio. Eu não viso número de associação muito alto e que seja instável. Sim. Eu foco muito mais na consistência da minha base com um ticket médio aderente. Então, para isso, eu preciso gerar valor para os sócios. Então, na prática, claro,
Claro que um baque desse de 11 mil sócios, que ele vai para um patamar inferior ao que a gente tinha no fechamento do ano, ou no último trimestre do ano passado, vai gerar um impacto. Aí agora a gente tem um trabalho para fazer nesse segundo semestre para tentar fechar essa conta. A gente vinha, vamos dizer assim, acima do projetado até agora, e agora a gente tem que fazer um trabalho para que tirar esse gap que se abriu, né? Abriu-se um gap agora, a gordura que eu fiz no primeiro semestre, se eu continuar nessa projeção, eu não fecho, então eu preciso no segundo semestre tentar tirar um pouco dessa diferença para fechar no projetado, mesmo que os números específicos não batam. Eu posso ter projetado lá X mil sócios com um ticket médio de Y. Sim. Pode acontecer o inverso, YX, desde que o produto final dê igual, que o que vale é número de sócios vezes ticket médio. Éder, e com relação ao reconhecimento facial, algo que a gente estava até debatendo ontem aqui no programa, que em alguns estádios do Brasil, a implementação desse sistema, que é um sistema absolutamente necessário para garantir a segurança, né, dentro dos estádios. A gente usou aqui o estádio do Corinthians, que caiu algo em torno de 30%, né, o público no estádio lá da Arena Itaquera, da Neoquímica Arena, por conta da implementação desse sistema de reconhecimento facial. O Vitória foi um dos primeiros clubes do Brasil, salvo engano, a colocar esse sistema na sua totalidade no estádio, porque alguns estádios colocaram primeiro o setor visitante, isso, progressivamente. depois outros setores, enfim, foi de maneira progressiva, e o Vitória conseguiu, né, colocar de maneira completa. Acho que foi um dos primeiros, salvo engano, do país a ter esse sistema como um todo. Isso também tem relação nessa queda de sócios, e não só na queda de sócios, na queda de um público em geral nos estádios? Pedro, assim, eu acho, e aí a gente vai se basear por fatos e dados, é verdade, mas também por percepção. Para mim, com certeza. Assim, do ponto de vista como frequentador de estádio, assim, o reconhecimento facial era inegável que ele ia chegar de maneira consistente. É bom para todo mundo. É bom para a operação do jogo, que facilita o processo. Não sei se vocês ainda ouvem tantas reclamações naqueles últimos 30 minutos pré-jogo da entrada no estádio, que era sempre um caos no Barradão. Não Eu tenho acho que escutado. diminuiu um Não, pouco. diminuiu mesmo. Diminuiu essa reclamação, porque o reconhecimento facial dá muito mais fluidez no processo, dá muito mais segurança. Pra você ter uma ideia, o Vitória vinha construindo um projeto com a Secretaria de Segurança Pública, para que esse facial conversasse com a base de dados da Secretaria de Segurança, para poder também fazer qualquer tipo de identificação de algumas pessoas que pudessem estar ali com um intuito diferente que o torcedor tem habitual. E eu acho que isso também transfere para todo mundo uma segurança nesse processo. Então, na prática, o reconhecimento facial, ele cria essas facilidades operacionais, dá mais segurança para todo mundo e dá confiabilidade para que o Sou Mais Vitória seja utilizado para quem de fato é sócio, para quem de fato quer ter essa reciprocidade, dessa conexão com o clube, né? A gente não precisa ir muito longe. Se a gente for nas redes sociais, a gente pega um monte de situação. E assim, e aqui eu não tô criando nenhum factoide, eu tô reproduzindo o que eu vejo de pessoas que comentavam nas postagens. E agora não vai dar mais para alugar o sócio, agora não vai dar mais para fazer isso, fazer aquilo. Algo que já era proibido independentemente, né? Porque o sócio sempre foi pessoal e intransferível. Só não existia o mecanismo para coibir. Perfeito, assim. E eu preciso, em respeito aos sócios, cada vez mais dar confiabilidade que o programa atende e entrega ao seu propósito. Eu não posso que o programa seja utilizado para outros meios, porque eu estou, de alguma forma, não sendo fidedigno com aquele sócio que está ali respeitando tudo certinho, seguindo a regra. Assim, como a gente fala no futebol, eu não posso beneficiar o infrator, né? Sim. Então, meu foco, o meu compromisso é com o sócio de verdade. Como você imagina que pode começar a mudar esse movimento de conseguir trazer o torcedor para se tornar sócio em paralelo à instabilidade do campo? Eu acho que esse é o grande X, né? O que pode ser feito para você pegar assim, ó, o time, ok, tá devendo, tá precisando performar, tem risco de rebaixamento, isso fica ali apertando o juiz do torcedor. Como é que você pode trabalhar em paralelo para que o campo diminua a influência para que o torcedor vire sócio e até possa influenciar positivamente no campo depois?
Cássio, tem dois caminhos, cara, assim, que eu enxergo. Primeiro que o timing de fazer isso, ele é muito importante. É claro que no momento que o time não vai bem, tentar fazer essa conexão tem as suas dificuldades maiores. Quando o time tá bem, é mais fácil. Mas tem um outro movimento que é o que eu tenho tentado estruturar, que ele é de fora para dentro. Mas o que é que seria de fora para dentro? O Vitória tem muitos torcedores fora de Salvador que não frequentam o Barradão. E que a distância faz com que talvez o sentimento pela instituição seja ainda mais consistente. Sim. Porque esse cara, quando o Vitória vai jogar em outro estado, pode estar no último lugar do campeonato, o cara vai pro estádio. O Vitória pode perder o jogo e ele vai estar feliz, satisfeito por ter tido a oportunidade de ver o time dele jogar ao vivo. Então a gente está tentando se conectar mais com esse torcedor que está fora do estado nesse primeiro momento, que é uma quantidade relevante, tá? Sim. Eu hoje de manhã, Hoje tá tudo bem, Juazeiro dentro da Bahia, mas saí para fazer uma pseudo caminhada aqui de manhã ali na beira do rio, de camisa do Vitória, e fui abordado por torcedores do Vitória ali, dois, Massa. três, que passaram. Então, assim, essas pessoas não estão no dia a dia do Barradão, que é onde o sentimento com o clube pulsa. A gente tem feito um projeto agora de fortalecimento das embaixadas, criação de algumas embaixadas pelo Brasil e criar uma conexão com algumas ações feitas nos estados onde o Vitória tem de jogar. Então a gente teve isso no jogo contra o Corinthians, teve isso no jogo contra o Botafogo, de pegar, criar embaixadas nesses lugares e aproximar os torcedores que estão fora para serem recepcionados pelo elenco de jogadores, pela diretoria que lá está presente. Então a gente tem tentado criar essas conexões adicionais, porque a gente entende que essas são mais rápidas de serem construídas. O local, o cara do Barradão, o cara que sai do estádio feliz ou triste, ou alegre ou revoltado quando os resultados caminham de forma oposta, esse a gente tem um trabalho mais duro, que aí é tentar trazer a conscientização, o discurso contínuo, as experiências para coisas que eles não estão habituados a viver. Tipo, a gente a gente vai criar uma campanha agora para o jogo de domingo, uma ação que a gente vai fazer, que a gente deve divulgar aí até o fim da semana, que é mais uma ação de aproximação para o cara viver algo que ele não está no dia a dia. Porque eu costumo dizer, e acho que Pedro vai concordar, porque eu acho que ele passou por esse sentimento, quando você é só torcedor, tudo dentro do bastidor do futebol, ele te encanta. Quando você vive o dia a dia do bastidor, aquilo perde a graça, cara. Éder, quando eu trabalhei no Vitória, eu trabalhei na primeira passagem de Wagner Mancini em 2008 e logo nos primeiros 6 meses, eu conversando com ele, eu fiz assim, Mancini, quando você é torcedor e você vê futebol ali sobre o aspecto do torcedor apenas, de vir, tomar sua cerveja, ver o jogo, lidar com a sua alegria, lidar com as suas frustrações e ir embora pra casa, beleza. Quando você vê futebol por dentro, aí Mancini me interrompe e faz assim... É bem diferente e bem mais complicado. Nunca esqueci dessa frase. Nunca esqueci dessa frase de Wagner Mancini. E, de fato, isso é, pro bem ou pro mal, verdade. Porque, evidentemente, que existem alguns prazeres, né, de trabalhar no clube, que é algo que o torcedor também, infelizmente, não vai poder saborear. Mas as dificuldades, né, e os desprazeres, infelizmente, são mais recorrentes do que as alegrias, viu, Éder? Mas muito obrigado, meu irmão. Rapidinho, Pedro. Com o horário apertado, mas... Só uma pergunta do Johnny aqui, é coisa rápida. É coisa rápida, viu, Éder? É que o Johnny colocou aqui que tirou o pagamento de boleto e nem todo mundo tem cartão. Tem algo a ser dito sobre isso, Éder? Tenho. Vamos lá. Hoje, principalmente com o advento do Pix, cara, o boleto, ele só tem... Vamos ser assim, muito claro na declaração. O boleto, ele operacionalmente, ele é um transtorno. Sim. Porque o cara paga o boleto hoje e leva 2, 3 dias pra para compensar. Aí o cara chega no Barradão e quer entrar e o sistema ainda não enxergou. É um transtorno. A partir do momento que eu tenho o Pix funcionando, ele tem o mesmo efeito. É imediato, resposta imediata, é dinheiro na mão, né? Cara. Então, assim, o boleto representava 2 a 3% do todo. E Sim. aqui a gente tem que fazer algumas decisões e algumas escolhas que podem atingir A, B ou C, um nicho específico. O que a gente tenta fazer é tentar impactar o mínimo possível. E a gente já tomou a decisão de excluir a opção do boleto, mas hoje tem a opção do Pix, que acho que preenche aí boa parte dessa lacuna. Sem dúvida nenhuma. Éder, meu querido, muito obrigado. Éder, que é o diretor do Só Mais Vitória, né? Tomara que em breve esse número seja bem diferente do que a gente está vendo hoje, independentemente de resultado em campo, que a cultura associativa seja algo que prevaleça, não só no Vitória, mas nos clubes brasileiros, porque não deixa de ser uma fonte de renda gigantesca para o clube e você aumentar a sua sensação de pertencimento a algo que você
tanto ama. Éder, obrigado por ceder esse seu tempo precioso aqui com a gente no Bar Futebol Clube, viu, meu irmão? Um abração. Um abraço, Éder. Obrigado, meu irmão. A honra é toda minha de participar. Você sabe que fora as relações pessoais, as amizades, sou muito fã de vocês. E que deixe muito claro aqui para os sócios do Vitória, eu sou muito grato aos 33 mil sócios que o Vitória tem hoje, tá? O fato do clube ter tido uma redução do seu número de sócios não muda em nada a gratidão e o prazer que a gente tem aqui de tentar fazer cada vez melhor o Sou Mais Vitória para o torcedor. A gente é muito grato por todos esses que acreditam no projeto e vamos trabalhar porque o crescimento vem de maneira orgânica. Que massa. Obrigado, Éder. Um abraço pra você, meu irmão. Valeu, gente. Éder. Um abração, viu? Obrigado, cara.